E aí, pessoal, acabou a conversa. Agora é Grenal e é hoje, em um dia de muito calor aqui em Porto Alegre. Nós vamos falar dos times, dos suspenses, dos nomes que surgiram de ontem para hoje, tanto no Grêmio quanto no Inter. A programação, a torcida, tudo sobre o clássico a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E dia de jogo é dia de ativo. Você que tá se sentindo meio cansado, esse calor aí tá te tirando a motivação, você tem em Ativo um grande parceiro, 100% natural. Você encontra indicação, você compra como? No link da descrição, WhatsApp direto do Ativo. Compre agora o seu Ativo Ultra e vença. Ali é 3 pontos na certa, vai por mim. Gente, clássico Grenal, depois de um campeonato de muita polêmica, temos de volta à final um Grenal. O jogo entre Grêmio Internacional, tradicional, com mais de 100 anos, os grandes rivais da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil, voltam a se enfrentar em uma decisão. Um Inter mais consolidado, com trabalho de mais tempo, e um Grêmio que recomeça, com jogadores mais jovens, trocando um trabalho que por muito tempo dominou a lógica aqui e também dominou o Rio Grande do Sul. Porque aproveitando as instabilidades do Inter, o Grêmio fez 7 títulos consecutivos. E agora, o que podemos começar a imaginar sobre o jogo ou o início dessa decisão, os primeiros 90 minutos, 17 horas e 45, em razão da lua que tá, né? Um sol absurdo, muito calor, se fala em 35 graus neste horário. Então, realmente, nós temos algo que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Como que as equipes vão a campo? O Grêmio, ontem à noite, surgiu a ideia de que Dodi, sim, irá substituir Cuéllar e não Camilo. Só pode ser físico o problema. Só pode ser físico. O Dodi é um jogador de muito vigor, e em razão da dificuldade do tempo, isso pode ser determinante para o andamento da partida. O Grêmio teria, segundo a escalação que está sendo divulgada pela imprensa, depois eu até falo do X9, o Grêmio teria Volpi, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Lucas Esteves. O volante seria o Dodi, com o Camilo no banco. Essa grande surpresa de tudo que está se dizendo, mas Dodi seria, e eu estou pegando aqui segundo a imprensa, ou a grande imprensa, ou quem está mais próximo desse tipo de informação, Vijaçante, dúvida entre Cristaldo e Monsalve, o Oliveira certo no lado direito, o Pavon certo do lado esquerdo e o Bright White. Essa seria a escalação do Grêmio. O X9, nas conversas que eu tive, não descartou o Camilo e coloca o Monsalve. Mas eu confesso para vocês que eu, nesse ponto, a força com que veio a informação do Dodi ontem indica que o Dodi vai jogar. Porque ela foi muito forte por gente muito bem informada. Então este é um ponto que me parece importante da gente avaliar. Dito isso, nós vamos para o Inter. Ontem surgiu a ideia do Rocher, o que seria para mim uma grande surpresa. Então para mim continua sendo o Antony. Salvo se o Rocher está treinando há 10 dias e ninguém descobriu. Então para mim é Antony, o Aguirre, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Bernabei. O meio campo com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. O Vitinho Carboneiro e lá na frente o Valência, com o Wesley no banco, ou nem no banco, e com o Borré no banco. Seria essa a lógica do jogo. Sinceramente, para mim o Inter diminui, perde força em relação ao primeiro Grenal e o Grêmio ganha força. Resta saber como que esse Grêmio vai conseguir encaixar e tentar diminuir a distância que foi aquele primeiro Grenal, que realmente o Grêmio foi inferior ao Internacional naquele primeiro confronto, naquele primeiro enfrentamento. Essa para mim é a primeira lógica do jogo. A outra lógica,
O Grêmio é um time jovem. Quais são os dois protagonistas do Grêmio? Um tem 22 e um tem 21. Monsalve e Oliveira. É a luta da juventude contra a experiência. Os dois principais jogadores, ou os três do Inter, o Fernando com 37, o Alan Patrick com 33 e o Valência com 34. É isso. E isso, neste momento de decisão, ele pesa contra o Grêmio. A experiência, muitas vezes, nessa hora é mais importante. Muito mais importante, por exemplo, a juventude, quando o campeonato é longo, de longo prazo, como o Campeonato Brasileiro, a juventude acaba suplantando a experiência. Essa é uma das lógicas. O Inter é um time já em fim de ciclo. O Grêmio é um time em início de ciclo completamente. O que faz com que a gente tenha muita esperança do fator local. E aqui um outro ponto. Ontem a Arena divulgou, mais por fim do dia, 53 mil torcedores. Um sábado que o interior está invadindo Porto Alegre, e é muito legal ver a participação do torcedor do Grêmio do interior do estado, chegando em Porto Alegre de forma muito contundente para tratar disso. Então a gente está vendo essa força, está vendo essa lógica, e eu acho muito legal que a gente valorize isso. O interior tem aí praticamente 50% da taxa de ocupação da arena, e a gente vai ver hoje 53 mil torcedores, sendo que 51 mil do Grêmio, 2 mil do Internacional, que vendeu rápido seus ingressos, ou nem vendeu, não sei exatamente como é que foi a distribuição lá no Inter. Muita gente reclamou que estava na fila e não conseguiu, muita gente queria ir nesse jogo, e o torcedor do Grêmio também, de alguma maneira, mesmo que tenha feito isso com um tempo maior, também de alguma forma esperava, né, o maior número de compra de ingressos daquele início, mas hoje já com lotação totalmente esgotada de um ambiente que, convenhamos, promete muito, muita empolgação, repetindo, um dia muito quente. Programação. Estou gravando esse vídeo perto das 9h15 da manhã, e às 10h30 nós começamos em GZH com o já tradicional Segue o Fio. Segue o Fio especial hoje, 1h30 de duração. Vaguinha, eu, Leonardo Oliveira e também a Kelly Costa, nós vamos fazer esse início da grande jornada. Depois de esportes ao meio-dia, e aí a gente vai até às 22 horas, quando acaba a programação Grenal lá com o pós-jogo da Rádio Gaúcha. Nós vamos estar todo o tempo conectados e vamos fazer um grande conteúdo para vocês, para a gente poder viver o primeiro clássico, a primeira decisão da semana. O Grêmio precisa fazer a diferença para depois, claro, poder administrar no Beira-Rio. Qualquer resultado que não seja a vitória do Grêmio vai complicar demais a vida do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.